Estreando o quadro Seu Automóvel e Você, nós temos uma matéria fantástica. Você já ouviu falar em chip de performance? O aumento de potência? Exatamente isso. Ninguém melhor do que o nosso amigo, professor Silverley, aqui da Silverley Autoelétrica, ou Silver Chips, que já já ele vai explicar o que seria isso. E ele vai nos falar hoje sobre chip de potência, como aumentar a potência do seu veículo, extrair o que de eletronicamente ele pode nos dar. Mas antes, Silverley, eu quero salientar que racha é crime, arrancada é esporte. Por isso que a gente vai em vários eventos, principalmente na cidade de Ourinhos, e mostramos para vocês que lá tem uma pista, um local ideal para que as pessoas extravasam a velocidade. E nós, programa Sport Motors, preservamos as leis de trânsito. O que o Silverley vai falar é para o carro ganhar um pouco mais de, vamos dizer assim, de força, numa emergência que de repente precise. Será que eu falei besteira, Silverley? Não, na realidade é isso. É por isso que eu nunca gostei de chamar de chip de potência e sim de performance. Porque quando se fala em potência, se fala em ganhar, em subir demais, em tirar racha, essas coisas. E não é o que eu faço aqui. O chip de performance nada mais é do que como o sistema de injeção é controlado eletronicamente, a gente tem essa opção de eletronicamente, através de um software, de um programa, poder dar um ganho a mais nesse carro, para poder melhorar o desempenho desse carro, melhorar o funcionamento desse carro, aonde você consegue ganhar alguns torques em certas situações e com isso melhora muito a dirigibilidade desse veículo, desse automóvel. Eu tenho uma pergunta. Aliás, eles devem ter muitas perguntas, que o Silverley com certeza vai responder todas para você. Mas antes, Silverley, todos os veículos podem ter um ganho de potência? Sim, na realidade não são todos que dá para a gente mexer. Tem alguns veículos, algumas linhas que a gente não tem essa opção. Não tem como fazer isso, porque é bloqueado internamente no processador. Mas todos aqueles que dão, sim, que são controlados eletronicamente, dá para ser feito isso sim, dá para ganhar sim. Lembrando que somente os veículos que possuem a central eletrônica. Aqueles veículos mais antigos, carros carburados, é quase que impossível, né? Aí tem outros meios que fazem, né? Mexendo em comando, essas coisas, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um trabalho que é até simples, pela maneira de se fazer, porém eficiente, que funciona muito bem. Vamos falar, por exemplo, de uma caminhonete flex. Vamos falar, por exemplo, da S10. A S10, como se fala, com todo respeito à Chevrolet, ela vem um pouco frouxa, vamos falar assim. Esse aumento de potência, esse aumento de performance, faz com que ela ganhe um pouco de torque em baixa, não é isso? Sim, ela tem, principalmente a S10 Flex, ela é bem amarrada mesmo. E a gente consegue liberar isso através de uma conversão ali, de uma performance. E tem um ganho significativo sim. Ela melhora bastante e com isso acaba trazendo uma certa economia para esse veículo, porque ele começa a ganhar torque. Ele tem mais força para carregar esse peso e começa a ter uma economia nesse combustível. Essa economia é a maneira como você dirige seu veículo. Quando você tem um veículo que tem força, que tem torque, você não precisa tolar o pé, vamos chamar assim. Você trabalha um pouco na casca do acelerador, que ele ganha em aumento de potência, ganha na performance, economizando combustível. Estou errado, Silverley? Não, é exatamente isso daí. Você acaba... Porque funciona mais ou menos assim, Marcelo. A fábrica, ela, quando vai vender um veículo, ela vende pelo HP. O imposto é cobrado em cima do HP daquele carro. Então, muitas vezes vão colocar assim, temos um veículo que tem um motor que ele suporta 100 HP, ele é feito para 100 HP. Porém, eles seguram em 90, eletronicamente segura esse carro a 90 HP para que se possa vender ele mais barato, para que se pague menos imposto. O que a gente faz é trabalhar dentro dessa faixa que foi liberado, que deixou para a gente trabalhar. Então a gente consegue ganhar novamente esses HPs. Bom, mas aí você vai alterar, você vai mostrar já já. Isso pode incorrer num desgaste do motor ou alterar as características? Tem algum problema com relação a isso? Porque eles podem estar perguntando isso, né, Silverley? Não, na realidade a gente tem um limite para se trabalhar. Então a gente tem consciência em cima daquilo que a gente vai fazer. Por isso que a pessoa que faz, ele tem que saber o que está fazendo, ele tem que dominar bem o software, então ele tem que saber aonde ele vai mexer, porque se mexer errado, corre-se o risco.
Então tem pessoas que fazem isso e querem ganhar o máximo possível de um motor, aí você corre o risco. No caso não, a gente trabalha, eu sempre falo que é um trabalho comercial, que é para que a pessoa tenha um carro melhor, funcione melhor. Quero ganhar o máximo que der, também dá, mas eu sempre alerto de alguns riscos, então eu prefiro não fazer. Bom, então a gente preserva o motor, não dando o limite, que existe uma certa margem de segurança pelo fabricante, mas também pode ser feito em carros 1000, 1.6, 1.8, 2.0, Silverley? Sim, isso é indiferente da motorização desse veículo. A gente consegue fazer em qualquer um. Nos carros 1000, eles têm muita deficiência em retomada e melhora bastante quando se faz isso. Eu fiz essa pergunta justamente por isso. Muitos carros 1000 hoje aí no mercado, as agências vendendo muito carro 1000, né? Então a gente percebe, apesar de que a tecnologia do 1000 hoje está fantástica, né? Porém, a retomada do 1000, principalmente numa ultrapassagem na estrada, ela tem uma certa deficiência. E com o aumento de potência, o ganho aqui que você dá melhora significativamente. Melhora sim, principalmente nessa retomada, porque a gente tem a opção de trabalhar nas faixas que a gente quer, então o software dá essa opção para a gente. Então se eu quiser trabalhar de 2.000 giro a 3.000 giro, eu posso trabalhar só dentro daquela faixa. Então essa é a vantagem que a gente tem. Então quando está se trabalhando um arquivo, a gente trabalha justamente em cima disso, uma retomada, ganhar um torque a mais. Naquela retomada você está fazendo uma ultrapassagem, você vai reduzir uma marcha, normalmente o carro encolhe para subir. Quando você faz esse trabalho não, ele já levanta e já sai do jeito que você pisou, ele já sai. E é nisso que melhora, por isso que você melhora muito o desempenho desse carro. E desempenho e economia, porque você não precisa tolar o pé até no fundo do assoalho. Você trabalha na maioria das vezes na casca, economizando combustível também, que é a nossa preocupação, né, Silverley? Sim, não tem nada de anormal, muitas vezes as pessoas elevam, vou fazer isso daí, meu carro vai dar consumo. A tendência é trazer uma economia. É lógico que você tendo um carro um pouco mais forte, é natural que você comece a pisar mais. Mas se você andar normal, do jeito que você anda, ele vai te trazer economia, com certeza. Não é nada assim de absurdo, mas alguma coisa de economia sempre traz. Bom, aí você fez um desafio. O desafio, por incrível que pareça, é nessa montana aqui. Falou, Marcelo, vamos fazer, você vai testar, vai sair com o carro, vai mostrar, e depois você me fala o que mudou no carro. Seria isso? Exatamente, nós vamos estar fazendo aqui, vamos estar puxando esse arquivo, é um serviço até um pouco demorado, então nós vamos estar fazendo mais ou menos, já vou pegar alguma coisa pronta aqui, e nós vamos fazer a gravação desse arquivo aqui, e depois você pode falar se melhorou ou não, aí é você quem vai ter que dizer. Então já a gente vai voltar e vai mostrar para eles, passo a passo, como que seria todo esse processo de você aumentar a potência do seu veículo, aliás, a performance do veículo. Já.